E aí, pessoal, tudo bem? Espero que curtam nosso documentário sobre a ditadura militar. Enquanto o mundo ouvia a suavidade da bossa nova e enxergava um Brasil de poesia, liberdade e beleza, dentro do país, o medo crescia em silêncio. A ditadura militar transformou vidas, calou vozes e espalhou censura por todos os cantos. Mas, mesmo diante da repressão, a arte resistiu. Em cada acorde, em cada palavra escondida nas canções, existia uma forma de lutar sem armas, mas apenas com coragem. Na virada dos anos 50 para os 60, o Brasil parecia querer respirar um ar mais leve. Foi nesse cenário de promessas e modernidade que surgiu a Bossa Nova. Mais do que um novo ritmo, ele era um estado de espírito, um encontro do samba de rua com a sofisticação dos apartamentos de Copacabana. Com um violão cadenciado e um canto que mais parecia um segredo sussurrando ao pé do ouvido, essa revolução silenciosa apontou os dramas exagerados do passado. Era uma música solar feita de mar, de amor e de uma juventude que buscava o seu lugar no mundo. Em pouco tempo, aquele balanço inovador atravessaria oceanos, provando que o Brasil tinha uma voz única, elegante e capaz de encantar os palcos mais exigentes do planeta. Prometeu, meu bem, mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Em 1964, o Brasil entrava em um dos períodos mais tensos da sua história. Após uma forte crise política e econômica, os militares tornaram o poder, iniciando a ditadura marcada pela censura, repressão e perseguição aos opositores do regime. Enquanto isso, em meio às incertezas e ao medo, a Bossa Nova ganhava espaço dentro e fora do país, levando ao mundo uma imagem leve e sofisticada do Brasil. Mas, por trás de todas as melodias suaves e das paisagens cariocas, existia um país dividido entre a arte e o silêncio imposto pela ditadura. Delicado. Porque você foi fraco assim, tão desalmado. O que a gente sente ao olhar para trás é que o regime não queria apenas controlar o que você fazia, mas o que você pensava e o que você ouvia. O medo era a ferramenta principal e a censura era o braço direito desse medo. Naquela época, a liberdade de expressão virou um artigo de luxo. A censura prévia estava em todo lugar, nas redações de jornais, nos estúdios de rádio, nos palcos de teatro e até em letras de música. Tinha um censor oficial dentro dos grandes veículos, ou então a gente recebia aquela lista de assuntos proibidos. Se uma notícia não agradava o governo, ela era cortada e o jornal saía com uma receita de bolo ou um poema de Camões no lugar, só para mostrar que ali tinha um buraco. Isso gerava um clima de paranoia constante. As pessoas começaram a se policiar, a famosa autocensura. Você pensava duas vezes antes de fazer uma piada numa mesa de bar ou de comentar um fato político com um vizinho, porque nunca se sabia que estava sendo ouvido ou que poderia ser denunciado como subversivo. O objetivo final era o silêncio. Eles queriam passar a imagem de um Brasil que ia muito bem obrigado, enquanto escondiam qualquer denúncia de tortura, crise econômica ou desigualdade. Quem tentava furar esse bloqueio com metáforas na arte ou mensagens subliminares corria o risco de ser preso ou exilado. No fundo, a censura não servia só para esconder a verdade. Ela servia para que o cidadão comum perdesse a referência do que é real e passasse a viver sobre a lógica do medo. Não, chefe é minha chefe não tô ligando pra isso. Porque se quiser, o Distrito Federal já vai esquecer. É o que você diz. Talvez não esqueça, porque viveu tão bem os 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você, eu não sofreu nada que tá falando. Você não sofreu nada que tá falando pra mim desse jeito. Aí é medida de emergência. Para, bola. Deixa eu falar. Pode falar, geral. Pode falar. Cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Não é por
Mas o sol da Bossa Nova logo encontraria as sombras de um tempo endurecido. Com o avançar dos anos 60, o silêncio passou a ser imposto e o palco, antes de lugar de celebração, tornou-se um campo de batalha simbólico. Mesmo sob o olhar atento da censura, a música não se calou, ela se transformou. As canções deixaram de falar apenas do mar para falar do que estava submerso. A poesia virou estratégia e a metáfora o único caminho seguro. Artistas e público criaram um código secreto, onde cada acorde era um ato de coragem e cada verso escondia um grito de liberdade que a boca não podia dar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa. Em dezembro de 1968, o que já era difícil se tornou insuportável. Com uma canetada, o governo decretou o ato institucional número 5, o infame AI-5. Não foi apenas um decreto, foi o fechamento definitivo das portas da liberdade. O país mergulhava oficialmente no seu período mais sombrio. Onde antes havia o debate, agora imperava o silêncio forçado. O AI-5 não era apenas uma lei, era uma armadura que tornava o Estado intocável e o cidadão comum indefeso. Foi o início dos anos de chumbo, uma época em que o medo passou a ser o principal método do governo. A ditadura deixou marcas que o tempo não apagava, cicatrizes que ainda doem em nossas histórias, mas ela também revelou a força indomável da nossa cultura e a coragem de um povo que, mesmo na hora mais escura, nunca deixou de buscar a luz da liberdade. Entre o silêncio imposto pela bota e a suavidade eterna de um violão da bossa nova, nasceram vozes que nenhuma censura conseguiu calar e que o tempo jamais conseguirá esquecer. Fraco assim, bailo, bailo, bam, bam, bam. Bailo, bailo, bam, bam, badadadadam. Você tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de... Bom, estou aqui com a professora de arte do campus, a professora Marta, e a gente separou algumas perguntas aqui para fazer para ela sobre a ditadura. Bom, a ditadura de 1964 foi apresentada como uma maneira de impedir o avanço do comunismo e reorganizar o país. No entanto, esse período ficou marcado por repressão, censura, perseguição de pessoas contrárias ao governo e pela redução da liberdade democrática. Embora tenha ocorrido avanços na economia, muitas pessoas sofreram com a violência do regime e a falta de direitos e participação política. Bom, agora eu vou fazer umas perguntas mais puxadas para a área da arte para a professora. Qual a importância de ouvir relatos de pessoas que viveram durante a ditadura militar? Eu acho que a principal importância, né, de ouvir relatos de pessoas que viveram naquele período é fazer com que a nova geração ela tenha consciência de como ocorreu, né, naquele período da história, o que houve, o que teve de bom, o que teve de ruim, para que a gente não venha repetir, né, os erros do passado. Verdade, bem colocado. A senhora acha que a censura vivida naquele período pode voltar a acontecer de alguma forma hoje em dia? Com certeza, com certeza. Com a mudança de governos, né, podemos sim ter pessoas, a gente está vendo aí em vários países no mundo acontecendo isso, né? A volta de governos que são repressores e que perseguem, né? Então acho que a gente pode sim viver esse momento. Acaba criando novamente. até guerra, né? Essas coisas. Exato.
complicado. Guerras civis, né, dentro do país, situação de fome, de calamidade, as pessoas vêm a se rebelar, né, justamente, e aí elas são repreendidas ou são, né, por um governo que não quer quer calar, né, aquele povo. Verdade. A senhora acha que o governo militar, né, durante a ditadura, trouxe mais benefícios ou malefícios para o Brasil? No âmbito da arte, né, que eu vou falar aqui, que é o âmbito da arte, eu vivi um pouco da ditadura, né, que eu fui criança nesse período assim de 70 para 80, eu era criança, e eu lembro que no âmbito da arte havia sim um prejuízo grande, porque havia uma repressão, não se podia falar tudo, não se podia cantar todo tipo de música, né? Então os artistas, eles, vamos dizer, eles tiveram aquela repressão, né? Sofreram aquela repressão para não se expressar do modo livre, né? Como a arte ela é. Se pensar nesse sentido, houve sim uma perda, porque artistas também e pessoas, jornalistas, enfim, escritores, também sumiram, inclusive, né? Foram mortos, né? Foram presos, foram torturados. Então, nesse sentido, houve sim uma perda grande, né? Mas se a gente pensar por um lado positivo, a gente sabe que quando o artista ele como é que eu diria? Colocado sob situações, ele fica mais aflorado a criar, né? Ele fica mais inspirado, né? Para falar, para criar, né? É uma coisa que acontece com os artistas quando a gente passa por situações emocionais muito intensas. A gente tem vontade de colocar isso para fora através da arte. E se pensar nesse ponto de vista, né? A gente ganhou muito. Né? O fato da gente ter grandes composições desse período, grandes compositores, grandes artistas nesse período, porque justamente se você cala parece que é pior, se você quer calar parece que o artista ele fica mais motivado para falar, né? Para colocar para fora. Então, se pensar nesse sentido, realmente a gente teve grandes conquistas, ou conquistas não, mas grandes produtos artísticos, né, desse período. Verdade. Mas, pensando em outros aspectos, como a própria educação, né, a gente sabe que houve muita repreensão e teve aí uma perda, talvez não uma perda em si, mas, como é que eu diria, regrediu, né? Houve uma regressão aí em alguns sentidos, né? E a senhora acabou falando que houve grandes perdas e ganhos, certo? E que o artista podia até ficar mais inspirado, porque quando ele é colocado sob pressão, né? Como a senhora mesmo falou. Bom, como você acha que os artistas viam a ditadura naquela época? Tipo, será que de começo eles conseguiam pensar já nesse ganho, com essa pressão, ou você acha que eles ficaram doidos, assim, sem poder? Não acho que quando você está no olho do furacão, né, você não consegue ter essa percepção de ganho. Ai, que bom que eu estou vivendo, né, essa repressão, que bom que eu estou sofrendo. Não, eu acho que ninguém, né, pensa dessa forma quando você está no olho do furacão, como eu estava dizendo, né? Mas com isso os artistas, eles se sentiam pressionados, se sentiam tristes, com certeza, né, pela situação do país, de não poder ter liberdade, né, de não ver liberdade no país. Não acho que foi um bom momento, não. Acho que, com certeza, as pessoas que viveram nesse momento, nesse período, elas sofreram, até porque você não podia falar o que quisesse, não podia se manifestar, né? Hoje em dia a gente pode dizer que a gente tem uma repressão velada
mídias sociais, né? Porque o artista também ele não pode sair falando o que quer, Sim, porque ele verdade. pode ser cancelado, né? Ele não pode ser exatamente o que ele quer, porque a gente vive sei lá, é um momento meio estranho, né? Em que a sociedade, ela, de uma certa forma, a gente sabe que nessa cultura de cancelamento Verdade. é meio complicado também, né? Assim, hoje a repressão, a gente tem uma repressão de uma outra forma, né? O medo, eu acho que o artista tem de não ser querido, de ser cancelado, de não conseguir mais trabalhar, né, na sua área, porque a própria mídia social, né, as mídias sociais, ela tem um pouco disso aí de repreender, mas nada comparado àquele período. Né? E como a arte em si vê hoje a ditadura? Como ela vê? Com certeza, hoje em dia, os artistas, né, vamos falar assim, eles não querem viver isso novamente. Não querem. Não querem porque muitos artistas tiveram que se exilar, né, sair do país, morar em outro país, ficar longe de tudo isso, porque você ser perseguido, ser ameaçado de morte, ser preso, ser torturado, ninguém quer isso. Quem é que quer, né? Ninguém quer. Então, com certeza, os artistas de hoje, né, não querem voltar. Por isso que no momento em que se há vamos dizer, não é uma ameaça, mas que há uma probabilidade de se retornar a esse período, aí você tem os artistas ali, né, indo para a mídia e se colocando em relação a questões políticas que estão levando, né, a pensar ou talvez a possibilidade da gente retornar esse período. Então, você vai ver manifestações de artistas envolvidos com a política justamente. Bom, continuando aqui, né, eu gostaria de fazer outra pergunta para a professora Marta. E bom, ela entrou no assunto, na pauta, sobre a pressão que a gente sofre hoje em dia das mídias digitais, que a gente não pode falar algo que já pode ser visto de uma forma. Então, a senhora acha que a gente, nos dias de hoje, a gente ainda vive uma ditadura? A gente não vive exatamente uma ditadura, né? Graças a Deus, mas a gente vive esse momento, né, de não poder falar tudo o que quer, o que pensa, porque principalmente se você vai colocar, né, na mídia, na internet, porque você realmente pode sofrer, né, magoar alguém que se sinta ferido ou magoado, né, e aí você, quando se acordar no outro dia, você vai ver centenas, milhares de mensagens, como já aconteceu com algumas pessoas, né? E ser cancelado. E até receber ameaça de morte e tudo. Então, de uma certa forma, é um pouquinho ali de ditadura, né? Um pouquinho do que as pessoas viveram a ditadura aqui no Brasil. Às vezes acaba sendo pela própria população, né? Pela própria população, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Vocês, principalmente, né? Que vivenciam isso muito, de colocar vídeos, né, na internet. Estamos mais ligados. Às vezes uma, né, brincadeira, uma conversa, não sei, né, podem sofrer isso. E a gente realmente, uma má interpretação do que a gente está falando, né, ou brincando, às vezes é uma brincadeira. Então, de uma certa forma, a gente vive, né, vamos dizer, com o pé atrás, né, quando se vai postar alguma coisa na internet. Que você pode ser realmente perseguido, cancelado e até ameaçado de morte. Né? Verdade. Sim. Bom, é isso. Obrigado, viu, professora, pela entrevista. Tá bom? Nada. Quando quiserem. Estou aqui. Espero não ter falado nenhuma bobagem, mas enfim. Nada. Foi bem espontâneo aqui. É isso. Obrigada.
Bom, estamos agora aqui com Carlos Alberto Brilhante Ustra. É Ustra? Você tem algum arrependimento? Calma, olha pra lá, olha pra mim, faz a pergunta e vai fazer aquele processo. Entendeu, mano? O cara pergunta e vai fazer aquele negócio. Não, só pergunta. Entendeu, né, Manel? Senhor. Você se considera um herói ou não? Mas isso aqui dá pra tu responder sem isso. Perdeu, viado. Faz de novo essa parte. Faz de novo. Por quê? Eu tremi um... Bom, agora estamos aqui com o Paulo Maluf. Ele foi o... Minha opinião, quando alguém ganha destaque e realiza grandes projetos, da corrupção durante e após a ditadura. O que o senhor diria sobre isso? na minha opinião, quando alguém realiza grandes projetos, vira... caramba, boy. Me ajuda aqui, pô. Me ajuda aqui, pô. Durante o regime. Eu sei que... Eu ia falar, né? Ia mesmo. Vai, volta. Ia mesmo. Cortou. Ele. Sobre grandes figuras políticas como Paulo Muff. Não, não é macho. Agora é, meu amor. Cala a boca agora. E saiu e deixa de mexer. Isso. O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Totalmente deselegante. Mas vai dar certo, viu? A maldade que me cerca não é maior que a luz que me guia. Fica de boa. O personagem ajuda a compreender como funcionavam as relações de poder, os casos de corrupção e influência política daquela época. No caso, aquela época, o período da história brasileira.